Sim, estamos mais um episódio aqui do Juvitapera Cast, esse podcast maravilhoso da Juventude Itaperaoba. E hoje a gente tem um tema muito legal, muito importante, que é a importância do jovem na igreja. E hoje eu estou aqui com o Thiago, que é meu primo, e aí a gente vai conversar, debater um pouco sobre esse assunto. E aí, Thiago, beleza? Beleza, cara, é nóis. Me chamo Thiago Queiroz, esse fracasso ambulante que Deus insiste em amar. E eu espero que a gente possa contribuir alguma coisa dentro do tema que a gente vai abordar, né? E é isso aí, é nóis. É isso mesmo, a gente vai trazer esse tema muito legal hoje, porque a gente sabe que o nosso público maior, né, é o podcast da juventude, então o nosso público maior é a juventude. Se você não é juventude, a gente também... Mas você é jovem de espírito. É isso mesmo. Então acompanha a gente, que vai ser legal. E antes da gente entrar no assunto, eu já vou deixar logo o aviso que o primeiro episódio do podcast já está no ar, nas plataformas. O primeiro episódio tem um tema de fé em meio ao caos. A gente trouxe uma palavra muito importante nesse momento que a gente vive com o nosso amigo Renan. Então acompanha lá, procura no Deezer, no Spotify, Juvitapera Cast, tá lá o primeiro episódio, dá uma força lá. Outra coisa que eu quero lembrar vocês também, que todo dia nós estamos fazendo live no @Juventude Itaperaoba. A gente está fazendo lives com louvor, com palavra, a juventude está trazendo palavra, trazendo louvores legais, informativos. Então a gente está trazendo muitas novidades, muitas lives, que agora virou moda fazer live no Instagram. Virou moda fazer live, inclusive estou transmitindo agora. A gente está transmitindo ao vivo também, no dia dessa gravação, uma live, e quem virou moda. Então a gente vai adotar moda também, mas tudo pro reino de Deus. Então acompanha lá, beleza? Então fica com a gente hoje nesse episódio, porque esse episódio está bem jovem. E é isso mesmo, Thiago, o tema hoje é um tema muito legal, a importância do jovem. É um tema muito bacana. Na igreja. Lá na igreja de Itaperaoba tem muitos jovens e eles estão escutando a gente, então eu já passo a palavra para você ficar à vontade. Bah, isso é legal, cara. É legal a gente pensar não só a importância do jovem na igreja de forma contemporânea e atual, mas também se a gente for fazendo um panorama bíblico e histórico aí, a gente vai ver que esse período de idade, ele teve muito destaque, tanto na escritura quanto ao longo da história da igreja. A gente tem, por exemplo, profetas jovens. Jeremias, quando ele alega que é uma criança, lá no capítulo 1, na verdade ele tinha 23 anos. Então ele alega que é uma criança para a cultura da época, mas para a nossa cultura ele é um jovem. E ali ele está sendo separado ao Senhor como profeta, e dicas de passagem, para assumir responsabilidades que talvez a gente que é jovem, e eu já me incluo nisso, a gente que é jovem nos dias de hoje não assumiria, né? Ele iria profetizar coisas, algumas profecias duríssimas para a nação de Israel. Então, o Senhor o comissiona para essa missão ainda numa idade onde talvez a gente esteja mais preocupado com as nossas instabilidades emocionais do que, de fato, com a vocação de Deus para as nossas vidas. Mas ali, com seus 23 anos, Jeremias é convocado. Nós temos o próprio Davi, que foi chamado muito novo, apesar de ter assumido o reinado só 20 anos depois da sua unção, lá na casa do pai em Belém, mas ainda foi chamado muito novo, foi separado pelo Senhor muito novo. No Novo Testamento nós temos figuras de destaque no pastoreio, na atuação na igreja, que também são jovens. Lá em Atos, a palavra de Deus nos deixa perceber com alguns detalhes que tinham jovens trabalhando ao lado dos apóstolos, logo quando, acho que é Atos capítulo 6, quando Ananias e Safira, naquela trágica situação, são mortos ali porque mentiram ao Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que os jovens que estavam próximos aos apóstolos retiraram o corpo deles lá do lugar. Então leva-se a crer que os jovens também estavam em evidência e no serviço à igreja. Nós temos alguns colaboradores de Paulo, como Timóteo e Tito, que também eram jovens. Eu acho incrível, por exemplo, o chamado de Deus para a vida de Timóteo, que Timóteo ele é convocado ali por Paulo quando ele tem entre 15 e 16 anos, né? E ele estava lá
na cidade de Listra, se eu não estiver enganado. E Paulo chega, Timóteo com seus 16 anos, ele já tem o bom testemunho dos irmãos, ele já tem uma fé sólida, ele já é firmado na sã doutrina. E é por ouvir o bom testemunho dos irmãos a respeito de Timóteo que Paulo chama para a missão. E olha para o que é que Paulo está chamando esse jovem. Paulo está chamando Timóteo para o ministério, mas não é um ministério glamuroso, de banquinhos, meia luz e muitos seguidores no Instagram ou nas redes sociais que a gente conhece hoje, né? O ministério jovem hoje ele é caracterizado por meia luz, fumaça, música com aqueles strings contínuos, né? Não, e nem só ministério, hoje tem igrejas que praticamente são formadas tem igrejas que são jovens, praticamente sim. Então, quando Paulo chama Timóteo para o ministério, ele está dizendo em outras palavras o seguinte: olha, Timóteo, ele está chegando para um jovem de 16 anos, e aí tu imagina o que é um jovem de 16 anos escutar isso. Mas é como se ele dissesse: Timóteo, olha, eu estou em missão, estou viajando aí a algumas localidades e tudo mais, pregando o evangelho, e eu vi que você tem um bom testemunho de fé e quero que você vá comigo, mas deixa eu te adiantar algumas coisas. Você pode passar fome, porque a gente tem pouca ajuda, você pode ser perseguido, talvez morto, você pode sofrer alguns naufrágios, prisões, açoites, tem gente dentro da igreja que vai falar mal de você, tem gente de fora da igreja que vai falar mal de você. Você pode passar por tudo isso, momentos de isolamento, momentos de tristeza, momentos de fracasso, e eu ainda aconselho que você não case. Então, tá ouvindo, né, galera? Então é para isso que Paulo está chamando um jovem de 16 anos. E você sabe qual é a resposta do jovem de 16 anos para Paulo? Não é deixa eu pensar, não é eu acho que ainda tem muita coisa para eu viver, espera um pouco mais. Faculdade, namoro. Não, a resposta é claro que dadas as proporções e as condições, né, galera? Não vamos agir assim feito tolo. Mas a resposta desse jovem para Paulo é: ok, eu vou. A gente vê que esse jovem que é Timóteo, ele já inicia a sua função ministerial ao lado de Paulo, pregando para os bereanos, para os crentes de Bereia, quando Paulo se ausenta, né? Acho que Paulo vai para Atenas e ele deixa Timóteo pregando para os bereanos, que era aquela galera que era o pregador falando e eles procurando lá na escritura, ver se estava realmente dito. Foi um cara que pastoreou a igreja de Corinto, onde fracassou, depois tendo sucesso cuidando e auxiliando lá na igreja em Éfeso. Temos também Tito, que foi um colaborador de Paulo, que também era muito jovem, talvez tinha os seus 20 e poucos anos. Ele também auxiliou lá na igreja de Corinto, onde conseguiu conter alguns problemas, inclusive foi depois de Timóteo, né? Foi no fracasso de Timóteo que Tito vai cuidar lá da igreja. Não só eles, mas uma gama de outros jovens foi usado ao longo da Escritura. Na história da igreja também, se você pegar grandes nomes na história da igreja, como o próprio Lutero, como John Wycliffe, como John Wesley, como o George Whitefield, você vai ver que esses caras, mesmo que eles tenham assim tido uma visibilidade maior do seu serviço ao Senhor após a juventude, né? Alguns deles não tiveram muita visibilidade enquanto eram jovens, mas já desde jovens, quando você vai ler a biografia desses caras, desde jovem eles foram assim profundamente sedentos por Deus e desejosos de serem usados pelo Senhor e nos dão um testemunho de fé incrível. Então, não só na igreja contemporânea, né, cara, mas assim, ao longo da Escritura e também da história da igreja, nós vemos sempre jovens em evidência. Nós vemos que grandes movimentos foram iniciados por Deus a partir de pessoas jovens. E assim, uma coisa que já é interessante a gente perceber é que a pouca idade, né, a juventude para Deus, ela não representa imaturidade. Esse lance de imaturidade que a gente cansa de ouvir as pessoas falarem, né? Jovem não quer nada com a vida, jovem não leva nada a sério. Isso não encontra eco ali nas páginas da Escritura, né? O jovem, ele era visto como uma força muito potente de trabalho por causa da flor da sua juventude, né? Então era alguém
que tinha mais energia do que os velhos para usar, mesmo que não tivesse tanta sabedoria, mas direcionado pelas pessoas certas, né, direcionado pelo conselho certo, era alguém que tinha uma potência de ação incrível. Por exemplo, o Esdras, quando está lá reconstruindo o tabernáculo, no desejo do trabalho, né, na necessidade do trabalho, ele baixa a idade dos trabalhadores de 30 para 20. Então, a Bíblia é clara em dizer que ele começou a recrutar jovens a partir dos 20 anos para trabalhar na construção do tabernáculo, vista a força e o vigor que a juventude pode oferecer ao Senhor. E eu acho muito legal a gente debater sobre esse assunto, porque, como eu tinha falado antes, a gente tem igrejas hoje em dia que são praticamente formadas por jovens. Igrejas, movimentos, né? Isso. Tá muito mas nessa também, vibe. em contraponto, você tem igrejas mais clássicas, históricas, que ainda tem jovens, mas ainda tem um público mais velho, tem senhoras, tem senhores. E é bom a gente debater sobre esse assunto, porque a gente tem que saber que, como estava falando aí, que cada um tem o seu papel dentro da igreja, né? Você falou, os jovens, eles têm um vigor, o trabalho, tem até o versículo que diz, jovens, vocês sois fortes porque... Já venceis do maligno. Isso. Então, cada um tem o seu papel, né, dentro do contexto eclesiástico. É mais que um papel, mas é eu como indivíduo, como cristão, ter a consciência daquilo que a minha idade pode oferecer ao Senhor. Se eu for... Isso passa por todas as idades, sabe? Não é o assunto da pauta, não é o assunto principal, mas eu acho que falta até um empenho dos pais em conscientizarem os seus filhos, que são crianças ali de 7, 8, 10 anos, 11 anos, do que a idade deles pode oferecer ao Senhor. Da mesma forma, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, o homem maduro, o senhor ou a senhora, todos eles, como indivíduos cristãos, eles têm que ter na consciência o que é que a minha idade me permite oferecer ao Senhor. Eu não vou ter sempre o dinamismo e a criatividade de uma criança. Eu não vou ter sempre aquele vigor quase revolucionário de um adolescente. Eu não vou ter sempre a disposição de empreendimento, de me envolver com as coisas de um jovem, ou eu posso não ter ainda a sabedoria de um senhor, o conhecimento de um ancião. Cabe aí a cada classe etária compreender que é completo na sua idade. E sendo completo na sua idade, tem coisas que ele só pode oferecer ao Senhor estando nessa idade. A gente, como jovem, precisa perder essa mentalidade que sempre nos falta alguma coisa, né? Que a gente está sempre incompleto. Não, você está completo para a sua idade. Se você é um jovem de 22 anos, você é 22 anos experiente em ser quem você é. E Deus te fez exatamente completo aos 22 e você precisa oferecer tudo aquilo que Deus já tem te dado aos 22 para servir ao Senhor. Quando você tiver 40, você vai ser completo aos 40. Você vai ser aquilo que Deus quer que você seja aos 40 e aos 40 você vai ter que entender o que você pode oferecer a Deus nessa condição, né, nessa idade. Então, não é aquele negócio de o jovem faz isso, o velho faz isso. Mas é realmente ganhar uma consciência, né? Da gente ganhar a consciência do que é que eu posso oferecer para Deus na minha idade. Tem até a minha avó, né? Ela usa um exemplo muito legal, que a gente está falando sobre isso, de como você falou, e de saber o que a gente pode oferecer na nossa idade, né? E a minha avó ela sempre comenta, eu lembro na época que eu era jovem, que eu ia evangelizar nas casas, visitar as casas. Isso aí, hoje em dia eu não posso mais porque eu já estou de idade, então eu já tenho uma mobilidade tão boa, né? É mais arriscado. Uhum. E você vê isso, né? Você vê que o jovem ele tem esse vigor, essa força. Então o jovem ele tem
essa disposição, né? E é tanto que eu estava até aqui pensando, porque, por exemplo, você tem esse exemplo da minha avó que ela deu. Na época de jovem dela, ela fazia isso. Ela vai passando, né, de geração em geração. Então, as pessoas mais velhas que estão hoje na igreja, elas já foram jovens, fizeram esse papel. E os jovens que estão hoje têm que fazer o papel que elas fizeram. Exatamente. Tem que ter a mesma consciência, né, do que é que a minha idade pode oferecer a Deus. Porque a idade, ainda que eu como indivíduo, e aí eu espero que eu esteja me fazendo compreender para a galera que está ouvindo isso, mas ainda que eu como indivíduo não passe, porque o Tiago vai ser o Tiago com 29, o Tiago vai ser o Tiago com 60, o Tiago vai ser o Tiago com 90 se eu viver até lá. Só que eu não vou ter mais a mesma idade que eu tenho, então tem coisas que eu só posso oferecer a Deus nesse exato momento. Eu não gosto de usar muito a expressão, mas é um pouquinho do que aquela galera fala sobre o lance da geração, né? A nossa geração, essa geração, ou isso ou aquilo. Mas assim, tem um fundo de verdade ali, porque realmente todos aqueles jovens que estão ali, vai chegar um momento que eles não vão ser mais jovens. E se eles não tiverem aproveitado a idade, esse momento exato, eu não vou poder oferecer a Deus o que eu poderia oferecer nesse momento. Eu não vou poder oferecer a Deus aos 60 a força que eu tinha nos 22, nos 25, né? Então, ganhar essa consciência. Então, e também, até que, nem só a questão da idade, mas a questão também que, quanto a idade vai passando, as coisas da sua vida também mudam. A Bíblia fala, né? Quem é casado, cuide da sua casa primeiro. Claro, você vai tendo mais responsabilidade. Você vai ter mais responsabilidade, você casa, você vai ter filhos, trabalho, os projetos que você tem, vai crescendo. Isso. Então, enquanto você é jovem, claro, você tem suas responsabilidades como jovem, estuda, trabalha, muitos trabalham e estudam, mas você ainda tem ali um tempo em que você pode aproveitar e fazer isso para a obra. E também, cara, tu falou uma coisa que eu acho interessante a gente pensar, porque quando a gente fala de um jovem que só trabalha e não é casado, a gente tende a diminuir a responsabilidade dele, né? Uhum. Diz assim, você que não é casado e tal, mas você tem, sempre tem um mais, né? Sempre tem um acréscimo. E o lance esse lance de consciência de momento, né? Ter a consciência do momento de vida que eu tô vivendo, me faz justamente perder essa distância de responsabilidade. Não é que o casado tem mais ou menos responsabilidade, ele tem uma responsabilidade diferente da minha, né? Ele não pode dizer que ele seja mais responsável por estar casado quando eu trabalho e sou muito responsável, tendo meus 18 anos, né? Eu preciso saber disso, né? E isso abre brecha até para a gente conversar sobre um ponto interessante, que é como os jovens da Escritura eles encaravam a sua própria juventude. E apesar de muitos se considerarem ainda imaturos, mas assim, eles não consideravam a sua juventude como fútil de vida, sabe? Eles não achavam que a juventude era algo a se gastar de qualquer jeito. Pelo contrário, a gente vê, como os exemplos citados antes, Jeremias, Timóteo, Tito, jovens, cara, que na sua juventude eles estavam servindo a Deus assim, mano, que hoje são lição para senhores de 60 anos, presbíteros, anciãos de igreja, olham para os relatos bíblicos de Timóteo, Tito, Jeremias e se veem ali inspirados e motivados pelos exemplos de fé que eles deram. Então, assim, é bacana a gente entender o momento de vida que a gente está vivendo, mas, assim, saber amadurecer, sabe? A gente está em um pico de amadurecimento, né? A juventude, ela é o nosso pico de amadurecimento. Ela é onde a gente vai consolidando a nossa personalidade, é onde a gente vai consolidando o ciclo de amizade, tanto que é na juventude que a gente perde muitos amigos e mantém alguns, é na juventude que a gente está começando ali a definir nossa vida, a nossa carreira, a pessoa com quem a gente quer se relacionar. Então é necessário a gente saber que a gente está em pico de crescimento, sabe? A gente está em um processo de crescimento que ele não pode ser abortado por problemas infantis. Ele não pode ser abortado por problemas infantis. Então, por exemplo, eu não posso estagnar o meu progresso de amadurecimento durante a minha juventude ainda fazendo
birras como se eu fosse uma criança de 7 anos. Sabe? De 6, 7 anos, que quando não consegue uma coisa, a reação é sentar no chão e começar a chorar. Não, cara, não é isso que você tem que fazer. Você é uma pessoa de 20 e poucos anos. Uma pessoa de 20 e poucos anos não senta e chora quando as coisas dão errado. Uma pessoa de 20 e poucos anos, quando as coisas dão errado, ela vai, cria mais fibra, porque tem força para isso e tenta de novo, caramba. Né? Ela tem a força que um senhor não tem. Se um senhor der alguma coisa errada, talvez ele nunca mais vá ter essa oportunidade por causa da idade, você não. Né? Tem alguns comportamentos que a gente admite em certas idades. Eu tenho um filho de 3 anos, vai fazer 3 anos amanhã, inclusive, amanhã, dia 24 de março, o Ian vai fazer 3 anos. Tem alguns comportamentos nele que são admissíveis, cara, tá entendendo? Ele faz algumas coisinhas que é boba e a gente até ri. Ele faz por exemplo, às vezes ele se joga no chão e começa a achar graça, e é bonitinho isso. Por que que é bonitinho? Porque a idade permite. Aí tu imagina um marmanjo de 27 anos, a gente está aqui na casa e tudo mais, a gente está conversando na área e tudo mais, do nada, o maluco de 27 anos, ele se joga no chão. O que que a gente vai pensar? Ô animal, tu é mongol? Você tá ficando doido, cara? Por quê? Porque isso não é próprio da idade dele. Então, um jovem de 20 e poucos anos, ele não pode abortar esse processo de amadurecimento pleno que ele está vivendo, ainda agarrados em problemas infantis. Principalmente quando a gente fala sobre a atuação do jovem na igreja. Você não pode, cara, abortar o seu progresso espiritual, o seu progresso ministerial, ainda achando que a sua idade permite você viver problemas infantis. Não. A sua idade não aponta para a infância, ela aponta para a maturidade. A juventude, ela está sempre apontando para a maturidade, para o amadurecimento. Né? Você não vai voltar a ser criança, pelo contrário, você vai se tornar um ancião. Então, é interessante que você pare de pensar em questões infantis e comece a pensar como jovem no que te espera, que são questões mais sólidas, mais firmes, e realmente encarar a obra de Deus e o serviço ao Senhor com responsabilidade, longe de toda infantilidade, longe de toda meninice. Eu sei que as redes sociais, elas parecem ser um ambiente que quase se assemelha a uma incubadora que quer manter a gente sempre infantil na nossa mente, através de muitos memes e isso e aquilo, e a ênfase que se dá às crises de identidade, né? Mas não é essas coisas que a gente deve se apegar, né? Tenha consciência da sua idade, tenha entendimento da sua responsabilidade, seja com seus 18, 19, 20 ou tantos anos que você tenha consciência da sua responsabilidade. E saiba que o Senhor há de cobrar a cada ano da nossa vida aquilo que aquele ano pode oferecer a Deus. De uma igreja Assembleia de Deus em que há uma divisão, é isso mesmo. Tô zoando. Mas há uma pluralidade de pessoas, né? Você tem crianças, você tem jovens, você tem senhoras, adultos, senhoras, enfim. E muitas dessas igrejas, o jovem, ele tem, eu já ouvi muito, já passei por algumas coisas também, né? Sabe como quem não sabe, o Thiago, meu primo, eu falei isso. Falou. Meu primo, o nosso avô é pastor e já passou por muita coisa. E uma coisa que eu noto muito na igreja é essa questão de o jovem, ele tá ali trabalhando, mas para algumas pessoas o jovem, ele quer trazer novidade de fora para dentro da igreja. Sim, e há esse embate de ideias, até de conflito de geração mesmo, de costumes, essas coisas, porque as coisas vão mudando. Como o jovem ele pode lidar com isso no contexto eclesiástico, de saber lidar com as gerações passadas. Tem um relacionamento muito bom dentro de igreja. Um lance importante
que a gente precisa compreender como jovem, cara, é que eu acho que eu vou deixar muita gente espantada. Eu acho que eu vou deixar muita gente espantada. Agora. Mas você não é o dono da verdade. Meu Deus. Meu Deus, caiu agora a internet. Caiu, a internet caiu, foi abaixo. A minha live caiu agora. Mas assim, uma coisa que eu vejo, eu já pastoreei também, já servi como pastor de uma igreja. Inclusive assumi a igreja com 23 anos, pastoreei por 5 anos, quase 5 anos. E uma coisa que eu via realmente é que nesse sentimento pra frentex, que a gente que é jovem tem, a gente acha que para que a gente revolucione um negócio e faça um negócio da hora mesmo, novo, é necessário que a gente abandone tudo que é antigo, né? Então, na mente de muitos jovens, diz assim, ó, o que é antigo é inútil, o que é novo é que é bom. Só que nada é original em si mesmo, né? As coisas, elas são só versões do que um dia já existiu, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, a gente tem que ter um sentimento que seja misto entre tradição e inovação. Porque, ora, como a gente está falando de um conceito eclesiástico, irmão, a gente vive uma fé antiga, né? A gente está baseado em escritos de séculos atrás. A gente repousa nossa devoção, nosso momento devocional em textos que foram escritos há muito tempo. Então a fé por si, a igreja por si, ela traz esse sentimento tradicional. A gente vive debaixo, eu gosto de dizer que nós somos sempre ecos das nossas gerações passadas, né? Nós tivemos, por exemplo, eu estudei a teologia e na teologia você se sente humilhado constantemente. Por quê? Porque você estuda a Bíblia e compreende um negócio muito interessante, sabe, sobre o texto. Diz, meu irmão, caramba, que lance louco esse que eu entendi sobre esse texto. Só que você vai ver um teólogo de não sei quantos anos atrás já pensou o que você pensou e ainda melhor que você, né? Ele te botou no chinelo. Então, assim, a tradição é importante porque vamos imaginar a igreja como se fosse uma árvore. Nesse sentido, a tradição são as raízes. A tradição é aquilo que mantém, em primeiro lugar, mantém firme ao solo, que impede que o vento leve, porque se uma árvore não tiver raiz, qualquer vendaval mais forte vai arrancá-la. Então, a raiz ela vai primeiro prender e firmar essa árvore no solo. Isso é a doutrina, isso é a tradição, não a tradição humana, por favor. Não estou falando de tradição de denominação, eu não estou falando de tradição de homens, eu estou falando da tradição bíblica e histórica, a tradição cristã. Então a tradição ela vai me firmar ao solo e impedir que qualquer vendaval de nova doutrina me leve embora de Cristo. Segundo, a raiz está presa ao solo para nutrir a árvore. Então a tradição ela me oferece nutrientes através de testemunhos de fé ao longo da história, seja da Escritura, seja de grandes personalidades cristãs ao longo da história. O testemunho desses homens comunica valores de fé a nós. Eles já fizeram coisas certas e erradas antes que servem para balizar nossa conduta hoje. E a inovação a gente poderia colocar como as folhas, não é nem o fruto, mas as folhas que ora murcham, ora caem, ora nascem de novo. A inovação ela depende da estação. Tem hora que tem um momento histórico que ter uma parede preta na igreja é legal. Vai ter outro momento histórico que não é mais. E daqui a 10 anos pode voltar de novo. Entendeu? Então eu não posso basear a igreja na folhagem, porque a folhagem muda na estação, né? As inovações, algumas são boas, é importante, não é o assunto. Isso aqui daria manga para muita outra conversa, mas assim... A igreja ela precisa estar sempre contextualizada, ela precisa comunicar o evangelho na linguagem da geração que ela se encontra, mas não é o essencial, sabe? Não é o essencial. Então acho que dá pra gente tirar aí uma lição de que não é que a inovação ela seja errada. De maneira nenhuma. Mas é você saber manter o equilíbrio, porque... É você usar instrumento novo, ou melhor... É você usar fala nova para dizer coisas antigas. Isso, tô ligado. Porque um dia eu vi uma
uma palestra cortada, um pedaço de uma palestra do Franklin Ferreira, falando sobre, né, o fenômeno das megas igrejas de hoje em dia. Né? E ele falava que as megas igrejas, uma das coisas de se criticar é que elas queriam se distanciar cada vez mais dessa imagem tradicional. Né? Verdade. Ele até deu o exemplo de que se você for numa dessas igrejas, nesses mega templos, igrejas novas, modernas, você vai ver que o pastor, o líder da frente, ele nunca vai estar de terno e gravata e daquele jeitinho que a gente sabe como é. Ele sempre vai estar com uma roupa mais moderna, se comunicando com o jovem, porque ele quer se distanciar dessa imagem tradicional de uma igreja tradicional, porque agora é uma igreja nova, uma coisa, uma linguagem. É interessante. Esses dias mesmo eu tava pensando sobre isso. Sobre esse negócio da live, né? A gente tá assistindo muita live, tem culto na live e tem muita gente criticando. Como é que vai fazer um culto na live? Irmão, é a nossa tecnologia. Você sabe qual era a tecnologia de Paulo? Carta. Ele não podia ir na igreja, escrevia uma carta. Você sabe qual era a tecnologia de Moisés? Pedra. Esculpir em pedra. E aí, lá na frente, o Paulo escreve sobre a lei em papel. Olha que inovação. Hoje a gente está comentando sobre o que o Paulo escreveu online, cara. Num podcast, você está ouvindo um podcast, né? Então é o lance que eu falei. É você falar com outra voz coisas antigas. É você usar outro ambiente, outros instrumentos para falar de valores de fé, de valores tradicionais e tudo mais. Tem algumas inovações que são meramente estéticas e assim, em si são inofensivas, né? Desde que elas não funcionem tendo um fim em si mesmo, né? Desde que tudo que de mais atrativo, o que de mais atrativo a sua igreja tem para oferecer? Uma parede preta, fumaça e um espetáculo de mídia, né? Muita música, muita dança. Não, meu irmão, se a sua igreja só tiver isso para oferecer, você tá lascado, me perdoe a expressão. Né? Vai procurar uma igreja séria, vai procurar uma igreja bíblica. Mas assim, tem tudo isso, mas tem o evangelho raiz. A galera gosta dessa expressão, né? O evangelho tradição, o evangelho daquele que Paulo diz que não se envergonha, não tem problema nenhum ter parede preta. Se tem gente que não gosta, é gosto pessoal. Mas eu tenho certeza que tendo a pregação do verdadeiro evangelho, essa pessoa vai permanecer ali, não é porque ela gosta ou desgosta da parede, é porque o evangelho está sendo pregado. Então as inovações, elas são boas, elas funcionam em determinado período de tempo, mas a gente não pode assim, construir a nossa igreja em cima das inovações, tendo como alvo as inovações. Isso é verdade. Como o Thiago até falou, se vocês gostarem também, vou até abrir um parênteses aqui, se vocês gostarem, dá um tema muito bom também para fazer Dá um tema muito bom. A gente fez um fórum sobre isso e até no dia do fórum a gente estava marcado para terminar 6 horas, se eu não me engano, era 6 horas. Foi terminar quase 7, porque... Caramba! Porque um dos nossos amigos, né, que estava até no primeiro episódio do podcast, o Renan, meteu lá umas polêmicas no meio, a galera gosta, né? Falou sobre umas coisas, então... Mas assim, dá um ótimo tema. Dá, cara. Mas é isso. Como a gente está comentando aqui, você saber equilibrar essas coisas, né? Mas a gente realmente tem que ter prudência, essa é a palavra, prudência para saber o que deve ser aplicado no contexto da igreja e o que realmente não promove a comunhão e a edificação de todos. Tem uma frase que eu gosto do Augusto Nicodemos, que ele usa em um dos capítulos do livro O que Estão Fazendo com a Igreja, que ele diz que ouviu no seminário um professor dizendo: meu jovem, seja mente aberta, mas não a ponto do seu cérebro cair para fora. Então, é ter prudência. Eu queria puxar um último assunto para a gente já ir para o final, que é a questão do jovem no contexto de igreja, no sentido ministerial. Porque, por exemplo, a questão de vocação, a questão de o que é que eu posso fazer se eu tenho só 3 ministérios, pregar, louvar, ou 2, né, que é muito destaque, né, o pregar e o louvar, mas o que o jovem pode fazer tanto para descobrir sua vocação, a sua importância dentro do contexto eclesiástico para a obra, quanto o que ele pode traçar, né,
Tipo, não só louvor e pregação, mas creio que também tem outros Claro, cara. âmbitos que você pode... Assim, eu quero fazer uma introduçãozinha rápida a isso, que quando a gente fala de ministério, ou de vocação, ou de chamado, a gente precisa saber que a gente está falando de três coisas diferentes. Vocação não é igual a chamado, chamado não é igual a ministério. O que é vocação? Vocação são as coisas que Deus depositou naturalmente em mim, a fim de que elas sejam usadas em prol do reino de Deus. Então, se eu sou uma pessoa que naturalmente, por natureza, por personalidade, ou enfim, mas se eu sou uma pessoa que naturalmente sou mais disposta, a hospitalidade, tem pessoas que são mais hospitaleiras. Tem outras não, tem outras que são mais antissociais, e aqui eu estou falando de mim. Tem pessoas que são mais antissociais, tem outras pessoas que são mais hospitaleiras por natureza. Elas são mais acolhedoras. Isso daí é algo que eu não precisei aprender a fazer. Eu já nasci e desenvolvi esse comportamento. Isso é uma vocação. Tem outras pessoas que têm um perfil de liderança maior, que é aquela criança que está no grupo de amigos e ele direciona o que é que vai brincar. Sim. Né? Não, brincar disso. Todo mundo fala, mas o que ele fala tem mais peso. Vamos brincar disso aqui. E todo mundo ouve aquilo ali. Ele tem um papel, ele tem uma vocaçãozinha de liderança que, claro, não é o suficiente para ele desempenhar um ministério. Precisa ser tratada, precisa ser trabalhada. Mas quando a gente fala de vocação, eu estou falando dos meus talentos naturais, daquilo que Deus deposita. E quando eu digo talentos naturais, não estou falando só de cantar, sim, ou de oratória, de falar. Eu estou falando de generosidade, prontidão para o serviço, para o trabalho braçal, ser uma pessoa mais acolhedora. Isso tudo você vai ver ali alguns dons, é porque assim, o tempo é pouco para um assunto muito profundo. Mas você vai ver ali uma menção disso lá em Romanos 12, a partir do versículo 3 ou 4, eu acho, que Paulo fala sobre o dom de presidir, o dom de misericórdia, o fato de ser hospitaleiro, de administrar, de ensinar. Então isso é vocação. O que é chamado? Chamado é o momento de vida em que Deus escolhe para que eu manifeste essa vocação. Então o chamado fala de momento e de tempo. Usando a figura de Jeremias, que era um jovem, que a gente já citou aqui 2 vezes. Lá na narrativa de Jeremias, a Bíblia diz que ele foi vocacionado desde o ventre da mãe, porque eu já te escolhi desde o ventre da tua mãe para que você fosse profeta das nações. Mas assim, logo que ele nasceu, ele foi como profeta? Não. Ele foi chamado aos 23, entendeu? Ele tinha sido vocacionado desde o ventre. A vocação dele era profeta desde o ventre. Só que o chamado só aconteceu aos 23 anos. Foi aos 23 anos que Deus chama o profeta Jeremias. Então ele chamou, vem aqui, que agora eu quero te usar. Mas ele já tinha o feito desde o ventre. Então o chamado é um momento de tempo específico. E o que é ministério? Ministério, o uso desse chamado na dinâmica de igreja. Então, assim, como é que o jovem consegue descobrir sua vocação? Cara, orando a Deus e fazendo tudo que está ao seu alcance. Eu falo por experiência, assim, quando eu não sabia direito no que é que Deus pretendia me usar, eu estava envolvido em tudo que tinha na igreja. Fosse para evangelizar, fosse para lavar cadeira. Preciso lavar as cadeiras na igreja. Estava eu lá lavando cadeira. Não sei se o meu chamado é para varrer chão. Vai que é. Vai que naturalmente eu sou muito disposto para fazer trabalho braçal e o meu ministério é esse. É servir a igreja mantendo um ambiente limpo, organizado. Não sei. Isso não é menos útil para a igreja do que um pregador. Não é menos útil para os irmãos, não é menos útil para a comunidade do que um cara que pega o seu violão e canta. É menos glamuroso. E aí, se a gente quiser falar de glamour, a gente deixa de igreja de lado. A gente esquece a igreja e vamos falar de glamour, fama e vida artística. Então, mesmo sendo menos exposto, é igualmente útil. Então, eu não sabia. Então, eu ia evangelizar, eu ia lavar cadeira, eu ia pintar parede, eu ia fazer o que tivesse ao meu alcance. Paralelo a isso, eu ia orando a Deus para que o Senhor me direcionasse. E no próprio desenvolvimento da minha vida foi o que o Senhor fez. Eu fui servindo a Ele naquilo que estava ao meu alcance e coube a Deus ir me guiando para o que Ele desejava que eu fizesse.
houve um momento que aí sim o Senhor me chamou nesse período histórico, ó, e disse, olha, agora que eu quero lhe usar naquilo que eu te escolhi para usar. Comecei a servir a igreja, mas antes eu já ministrava. Ministrava em que sentido? Ministrava ajeitando cadeira, ministrava às vezes cantando, ministrava raramente pregando, ministrava evangelizando. Ministrava, porque o que é ministério? Ministério é serviço. Se a gente fosse traduzir a palavra ministro do grego, ela é diáconos. Né? Se a gente fosse traduzir diácono, diácono é mordomo, peão. É o peão, é o cara que faz. Então, assim, o jovem, ele tem um pensamento muito romântico sobre ministério, cara. Quando ele pensa em ministério, ele pensa, às vezes, desculpa a ironia, mas ele pensa no David Leonardo, tá ligado? O banquinho, a luz, o palco. Muita gente, vídeos bombando, tudo estourando. E não, cara, ministério não é isso. Ministério não é isso. Ministério é serviço. Quer servir a Deus? Pergunta o teu pastor, o teu líder, no que é que você pode ajudar na sua comunidade, né? E começa a servir. Ixi, mas se eu não receber aplauso nenhum? Meu amigo, seja bem-vindo ao cristianismo, né? Seja bem-vindo ao cristianismo. A imagem do cristianismo não é duas mãozinhas batendo palma, né? Não é aquele emoji das mãozinhas aplaudindo, é a cruz. Né? A gente serve, ontem mesmo falava isso, fiz uma live comentando sobre isso, a gente serve ao Deus que escolheu primeiro morrer para depois ressuscitar. Então, se a gente serve esse Deus e esse Deus é o modelo para a nossa vida, o que você espera dele? Tinha uma irmã lá na igreja, tem uma irmã na igreja, que ela fundou o grupo de adolescentes, e ela foi muito tempo de adolescentes, ela falava uma frase na consagração dos adolescentes, que ela fala assim, olha, vocês prestem atenção nos irmãos que levam água, que o pregador está lá pregando, e o irmão se levanta, vai lá e pega água para a pessoa que está pregando. E ela fala assim, olha, se um dia você fizer isso, ou então mesmo aqui com a gente, não pense que isso é menos importante do que a pessoa que está Claro, cara. pregando, né? Você está servindo. Essa mesma irmã, a Melena, ela teve uma época que ela fez um projeto com os adolescentes que ela colocava os adolescentes para dirigir o culto. Uhum. Então você tinha que ir atrás de criar pauta, você tinha que ir atrás de saber quem ia louvar, quem ia pregar, o tema e tudo mais. E a gente foi desenvolvendo muita coisa e eu comecei a desenvolver essas coisas através daí. Eu comecei a gostar de produzir, de fazer a coisa acontecer e não só de estar ali na frente. Então eu acho que, como você falou, você que está ouvindo a gente, está em dúvida ainda, eu tô ali. Vai servir, cara. Vai servir. Eu tô ali no conjunto, não sei o que eu vou fazer, não sei se eu gosto de pregar, de cantar, de fazer outra coisa. Enfim, de evangelizar, cara, vai fazendo. Vai fazer. E assim, ó, nem todo mundo é palco, nem todo mundo é plateia. Assim, me entenda no que eu falo, né? Nem todo mundo é palco, nem todo mundo é plateia. Uma coisa é certa, todo mundo é servo. Seja o que tá lá naquela plataforma, seja o cara que tá varrendo. Nem todo mundo é palco, todo mundo é plateia, mas quando você estiver no palco, eu estiver no palco, você na plateia, você vai ver Jesus brilhando em você. Não, mano, pelo amor de Deus. Acabou aqui, galera. Valeu. Um abraço. Final já, e eu espero que vocês tenham gostado. Tiago, tem algumas mais considerações finais aí? Cara, só fazer um resumão, né? Acho que fazer um sim. resumão aí dos tópicos que a gente falou. Então, assim, o tema desse podcast é a importância do jovem na igreja. E aí a gente abordou biblicamente, historicamente, jovens que foram usados pelo Senhor, o que nos deixa saber que também, como jovem, podemos ser usados. Assim, saber e ter consciência do que a nossa idade pode oferecer a Deus, de quais frutos Deus quer colher da nossa idade, né? Sempre respeitando aquilo que já foi feito pelos nossos irmãos no passado, e que deixaram esse legado de fé para as nossas vidas e seguindo o exemplo que eles fizeram, né? Servindo ao Senhor com toda a nossa força, naquilo que está ao nosso alcance e tendo a sensibilidade de ouvir a Deus para saber para onde o vento do Espírito Santo está soprando e se mover em direção a isso, né? No mais, eu oro para que o Senhor abençoe vocês, é uma alegria poder estar aqui, um privilégio. Deus abençoe. E é isso aí, é nóis. E se você tem Instagram, que eu acredito que tenha, siga lá no Instagram, @mais.evangelho, e me siga também no Instagram, @ThiagoQBezerra, tudo junto. Só você colocar lá que acha. É nóis. Thiago faz live, né, Thiago?
Vamos fazer lives no momento de quarentena é live, né? Quarentena é live. Quarentena é live. Eu falo assim, se você tem Instagram, e creio que todo mundo tem Instagram, tem um jovem, não sei se ele tá ouvindo a gente, tem um jovem lá na igreja, o Felipe, ele não tinha Instagram, até hoje. Ele fez o Instagram hoje pra acompanhar as lives. Você tá de parabéns, Felipe. Você tá de parabéns. Então, você acompanha lá, segue lá o mais ponto evangelho e o Thiago. Bota Thiago, como é o nomezinho que é? Thiago Queiroz? Thiago Q. Bezerra. Bota aí. Então bota o Thiago Queiroz que aparece, né? Se você tiver dúvida, procura lá no meu que você procura lá no do John que você vê. Enfim, galera, eu agradeço demais. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Lembrando que o primeiro episódio já tá no ar. E lembrando também que a gente vai fazer live todos os dias lá na @Juventude Itapé, então acompanha lá que a gente vai trazer conteúdo pra vocês nessa quarentena, porque a gente não sabe quando é que vai terminar essa quarentena. Mas a gente vai estar lá trazendo lives com louvor, com palavra. Ontem a gente fez uma live, que até deixa aqui, que a gente vai produzir outras coisas também, que era, a gente fez uma rádio Tapera. Rádio Tapera. Que a gente abriu uma live no Instagram da Juventude, eu e o Renan, e a gente fez lembranças de infâncias na igreja. A gente começou a contar uns hinos antigos, da hora, cara. O retiro que a gente fazia. Foi muito legal. Então deixa eu acompanhar a gente lá, espero que vocês tenham gostado. Tá ouvindo a gente que é lá da igreja, deixa seus comentários lá no grupo, a gente tem um grupo, seus comentários lá e tudo. Se tem gostado.